Mistério da Quaresma. Podemos ter certeza de que uma estação tão sagrada como esta da Quaresma é rica em mistérios. A Igreja fez dele um tempo de lembrança e penitência, em preparação para o maior de todos os seus banquetes. Ela, portanto, traria para ele tudo o que poderia excitar a fé de seus filhos, e incentivá-los a passar pelo árduo trabalho de expiação por seus pecados. Durante a Septuagesima, tivemos o número 70, que nos lembra daqueles 70 anos de cativeiro na Babilônia, após o qual o povo escolhido por Deus, sendo purificado da idolatria, era voltar a Jerusalém e celebrar o Paje. É o número 40 que a Igreja traz agora diante de nós, números, como observa São Jerônimo, que denota punição e aflição. Em Ezequiel, ch 29. Lembremos-nos dos 40 dias e 40 noites do dilúvio, Gênesis 7:12, enviado por Deus em sua raiva, quando ele se arrependeu de ter feito o homem, e destruiu toda a raça humana, com exceção de uma família. Consideremos como o povo hebreu, em punição por sua ingratidão, vagou 40 anos no deserto, antes de serem autorizados a entrar na terra prometida. Números 14:33. Ouçamos nosso Deus ordenando ao profeta Ezequiel que fique 40 dias do seu lado direito, como uma figura do cerco que era para trazer destruição a Jerusalém. Ezequiel 4:6. Há duas pessoas no Antigo Testamento que representam as duas manifestações de Deus: Moisés, que tipifica a lei, e Elias, que é a figura dos profetas. Ambos podem se aproximar de Deus, o primeiro no Sinai, Êxodo 24:18, o segundo em Horebe, 1 Reis 19:8, mas ambos têm que se preparar para o grande favor por um jejum expiatório de 40 dias. Com esses fatos misteriosos diante de nós, podemos entender por que é que o Filho de Deus, tendo se tornado homem para nossa salvação e desejando submeter-se à dor do jejum, escolheu o número de 40 dias. Assim, a instituição da Quaresma é trazida diante de nós com tudo o que pode impressionar a mente com seu caráter solene, e com seu poder de apaziguar Deus e purificar nossas almas. Vamos, portanto, olhar para além do pequeno mundo que nos cerca, e ver como todo o universo cristão está, neste exato momento, oferecendo a penitência deste 40 dias como um sacrifício de propiciação à ofendida majestade de Deus, e esperemos que, como no caso dos ninivites, ela aceite misericordiosamente a oferta deste ano de nossa expiação, e perdoe-nos nossos pecados. O número de nossos dias de Quaresma é, então, um santo mistério. Vamos agora aprender, com a liturgia, em que luz a Igreja vê seus filhos durante esses 40 dias. Ela os considera um imenso exército, lutando dia e noite contra seus inimigos espirituais. Lembramo-nos de como, na quarta-feira de cinzas, ela chama a Quaresma de uma guerra cristã. Para que possamos ter essa novidade da vida, que nos tornará dignos de cantar mais uma vez nossa aleluia, devemos conquistar nossos três inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Somos companheiros combatentes com nosso Jesus, pois ele também se submete à tripla tentação, sugerida a ele por Satanás pessoalmente. Portanto, devemos ter em nossa armadura, e observar incessantemente. E considerando que é de extrema importância que nossos corações sejam espirituosos e corajosos, a Igreja nos dá um canto de guerra da própria criação do céu, que pode disparar até mesmo covardes com esperança de vitória e confiança na ajuda de Deus. É o 9º Salmo, que habitat in adjutorio, no escritório de Compline. Ela insere tudo na missa do primeiro domingo da Quaresma, e todos os dias introduz vários de seus versos no escritório ferial. Ela lá nos diz para confiar na proteção, com o nosso Pai Celestial nos cobre, como com um escudo, scutus circundabit in veritas ejus, officio finone, para esperar sob o abrigo de suas asas, sub pernis ejus perabis, ter confiança nele, para isso ele nos livrará da armadilha do caçador, ipse libera vitime de laqueo venentium, tierce, que nos roubou da santa liberdade dos filhos de Deus, para confiar na ajuda dos anjos sagrados, que são nossos irmãos, a quem nosso Senhor tem dado a carga de que eles nos mantêm em todos os nossos caminhos. Angelis suis mandavit diti, uti custodiante omnibus vistuis, laudam perso, e que, quando Jesus permitiu que Satanás o tentasse, eram as testemunhas adoradoras de seu combate, e se aproximou dele, após sua vitória, oferecendo-lhe seu serviço e homenagem. Vamos entrar bem em nós esses sentimentos onde a Igreja teria que nos inspirar, e, durante nossa campanha de 6 semanas, vamos repetir muitas vezes este admirável canticle,
que descreve tão plenamente o que as soldas de Cristo devem ser e sentir nesta temporada da grande guerra espiritualismo. Mas a Igreja não está satisfeita em nos animar para a competição com nossos inimigos. Ela também teria nossas mentes absortas com pensamentos de importação mais profunda, e para este fim ela coloca diante de nós 3 grandes assuntos, que ela gradualmente se desdobrará para nós entre esta e a grande solenidade de Páscoa. Sejamos todos atentos a essas lições de agitação da alma instrutivas. E em primeiro lugar, há a conspiração dos judeus contra o nosso Redentor. Ela será trazida diante de nós em toda sua história, desde sua primeira formação até sua consumação final na grande sexta-feira, quando contemplaremos o Filho de Deus pendurado na madeira da cruz. O infame funcionamento da sinagoga será trazido diante de nós tão regularmente, que seremos capazes de seguir a trama em todos os seus detalhes. Seremos inflamados com amor pela vítima de agosto, cuja mansidão, sabedoria e dignidade voam Deus. O drama divino, que começou na caverna de Belém, é fechar no Calvário. Podemos ajudar nisso, meditando sobre as passagens do Evangelho lidas para nós pela Igreja durante esses dias da Quaresma. O segundo dos assuntos oferecidos a nós, para nossa instrução, exige que lembremos como a festa da Páscoa será o dia do novo nascimento para nossos catechumens, e como, nos primórdios da Igreja, Quaresma foi a preparação imediata e solene dada aos candidatos ao batismo. A liturgia sagrada da atual estação retém grande parte da instrução que ela costumava dar aos catechumens, e enquanto ouvimos suas magníficas lições do Velho e do Novo Testamento, pelo qual ela completou sua iniciação, devemos pensar com gratidão sobre como não fomos obrigados a esperar anos antes de sermos filhos de Deus, mas foram misericordiosamente admitidos ao batismo mesmo em nossa infância. Seremos levados a orar por esses novos catechumens, que este ano, em países distantes, estão recebendo instruções de seus missionários zelosos, e estamos ansiosos, assim como os postulantes da Igreja primitiva, para que a festa da vitória de nosso Salvador sobre a morte, quando eles devem ser purificados nas águas do batismo e receber do contato um novo ser, regeneração. Em terceiro lugar, devemos lembrar como, anteriormente, os penitentes públicos, que haviam sido separados na quarta-feira de cinzas da Assembleia dos Fiéis, eram objeto da solicitude materna da Igreja durante os 40 dias da Quaresma, e deveriam ser admitidos à reconciliação na quinta-feira de Maundy, se seu arrependimento fosse como merecer este perdão público. Teremos o admirável curso de instruções, que foram originalmente projetados para estes penitentes, e que a liturgia, fiel como sempre é para tais tradições, ainda retém para o nosso bem. Ao lermos essas passagens sublimes das Escrituras, naturalmente pensaremos sobre nossos próprios pecados, e em que termos fáceis eles nos perdoaram, enquanto, se tivéssemos vivido em outras ocasiões, provavelmente deveríamos ter sido submetidos à provação de uma penitência pública e severa. Isso nos excitará ao fervor, pois lembraremos que, qualquer mudança que a indulgência da Igreja possa levá-la a fazer em sua disciplina, a justiça de nosso Deus é sempre a mesma. Encontraremos em tudo isso um motivo adicional para oferecer à sua divina majestade o sacrifício de um coração contrito, e passaremos por nossas penitências com essa ânsia alegre, que a convicção de nossos merecedores muito mais severos sempre traz consigo. Para manter o caráter de luto e austeridade tão bem adaptado à Quaresma, a Igreja, por muitos séculos, admitia pouquíssimas festas nesta parte de seu ano, na medida em que sempre há alegria onde há até mesmo uma festa espiritualismo no século IV, temos o Concílio de Laodiceia proibindo, em seus 51 primeiros cânons, a manutenção de uma festa ou comemoração de qualquer santo durante a Quaresma, exceto aos sábados ou domingos. Labi, o Concílio. Gato. E, a Igreja grega manteve rigidamente este ponto de disciplina elentem, nem foi até muitos séculos após o Concílio de Laodiceia que ela abriu uma exceção para 25 de março, em que ela agora mantém a festa da Anunciação de Nossa Senhora. A Igreja de Roma manteve essa mesma disciplina, pelo menos em princípio, mas ela admitiu a festa da Anunciação em um período muito cedo, e um pouco mais tarde, a festa do apóstolo São Matias, em 24 de fevereiro. Durante os últimos séculos, ela admitiu várias outras festas naquela parte de seu calendário geral que coincide com a Quaresma. Ainda assim, ela observa uma certa restrição, por respeito à prática antiga. A razão pela qual a Igreja de Roma é menos severa neste ponto de excluir as festas dos santos durante a Quaresma,
é que os cristãos do Ocidente nunca olharam para a celebração de uma festa tão incompatível com o jejum. Os gregos, pelo contrário, acreditam que os dois são irreconciliáveis, e como consequência deste princípio, nunca observam o sábado como um dia de jejum, porque eles sempre o mantêm como uma solenidade, embora eles fazem do sábado santo uma exceção e rápido sobre ele. Pela mesma razão, eles não jejuam sobre a Anunciação. Esta estranha ideia deu origem, no século VII, a um costume que é peculiar à igreja grega. É chamada de missa do pré-anunciado, ou seja, consagrada em um sacrifício anterior. Em cada domingo da quaresma, o padre consagra 6 anfitriões, um dos quais recebe naquela missa, mas os 5 restantes estão reservados para uma simples comunhão, que é feita em cada um dos 5 dias seguintes, sem que o sacrifício sagrado seja oferecido. A Igreja Latina pratica este rito apenas uma vez no ano, ou seja, na Sexta-feira Santa, e isso em comemoração a um mistério sublime, que explicaremos em seu devido lugar. Este costume da Igreja grega foi evidentemente sugerido pelo 49º Canhão do Concílio de Laodiceia, que proíbe a oferta de pão para o sacrifício durante a quaresma, exceto aos sábados e domingos. Lab, Concil. Tom. E, os gregos, alguns séculos depois, concluíram a partir deste cânone que a celebração do santo sacrifício era incompatível com o jejum, e aprendemos com a controvérsia que tiveram, no século IX, com o legado Humberto contra Niceta Tom. 4. Que a missa do pré-avisou, que não tem outra autoridade para descansar em salvar um cânone do famoso concílio em Trullo, pode. Lab, Concil. Tom V, realizado em 692, foi justificado pelos gregos sobre este apelo absurdo, que a comunhão do corpo e sangue de Nosso Senhor quebrou o jejum lenten. Os gregos celebram este rito à noite, depois de vísperas, e o padre sozinho se comunica, como é feito agora na liturgia romana na Sexta-feira Santa. Mas por muitos séculos eles abriram uma exceção para a Anunciação, eles interrompem o jejum lenten nesta festa, eles celebram a missa, e os fiéis estão autorizados a receber a Santa Comunhão. O canhão do Concílio de Laodiceia provavelmente nunca foi recebido na Igreja Ocidental. Se a suspensão do santo sacrifício durante a quaresma foi praticada em Roma, foi apenas às quintas-feiras, e até mesmo o costume foi abandonado no século VIII. Como aprendemos com Anastasius, o bibliotecário, que nos diz que o Papa São Gregório II, desejando completar o sacramentar romano, adicionou missas para as quintas-feiras das primeiras 5 semanas da quaresma. Anastas. Em Gregório II, é difícil atribuir a razão desta interrupção da missa às quintas-feiras na Igreja Romana, ou do costume semelhante observado pela Igreja de Milão nas sextas-feiras da quaresma. As explicações que encontramos em diferentes autores não são satisfatórias. No que diz respeito a Milão, estamos inclinados a pensar que, não satisfeitos com a mera adoção do uso romano de não celebrar a missa na Sexta-feira Santa, a Igreja Ambrosiana estendeu o rito a todas as sextas-feiras da quaresma. Depois de, assim, brevemente alusão a esses detalhes, devemos fechar nosso capítulo atual por algumas palavras sobre os ritos sagrados que agora são observados, durante a quaresma, em nossas igrejas ocidentais. Nós explicamos vários destes em nosso Septuagesima. A suspensão da Aleluia, as vestes roxas, a colocação de lado do dalmatique do diácono, e túnica do subdiácono, a omissão dos 2 cânticos alegres Gloria in excelsis et Te Deum, a substituição do tristitrato pelo verso Aleluia na missa, o Dominó Benedicamus em vez do It Missae, a oração adicional dita sobre o povo após as pós-comunga em dias de ferial, a celebração do escritório vesper antes do meio-dia, exceto aos domingos. Tudo isso é familiar para nossos leitores. Temos agora apenas para mencionar, além disso, as genuflexões prescritas para a conclusão de todas as horas do consultório divino sobre férias, e a rubrica que propõe o coro ajoelhar-se, nesses mesmos dias, durante o cânone da missa. Houve outras cerimônias peculiares à época da quaresma, que foram observadas nas igrejas do Oeste, mas que agora, por muitos séculos, caíram em desuso geral. Dizemos geral, porque eles ainda são parcialmente mantidos em alguns lugares. Desses ritos, o mais imponente foi o de colocar um grande véu entre o coro e o altar, para que nem o clero nem as pessoas pudessem olhar para os mistérios sagrados celebrados dentro do santuário. Este véu, que era chamado de cortina, e, em geral, era de uma cor roxa, era um símbolo da penitência a que o pecador deveria se sujeitar,
a fim de merecer a visão daquela divina majestade, antes de cujo rosto ele havia cometido tantos ultrajes. Significava, além disso, as humilhações sofridas pelo nosso Redentor, que era um obstáculo para a orgulhosa sinagoga. Mas como um véu que de repente é deixado de lado, essas humilhações deveriam ceder, e serem transformadas nas glórias da ressurreição. Honório de Altum. Gema Animae, Libanês 3. Capítulo 66. Entre outros lugares onde este rito ainda é observado, podemos mencionar a Igreja Metropolitana de Paris, Notre-Dame. Era costume também, em muitas igrejas, velar o crucifixo e as estátuas dos santos assim que a quaresma começou, a fim de incitar os fiéis a um sentido mais vivo de penitência. Eles foram privados do consolo que a visão dessas imagens sagradas sempre traz para a alma. Mas este costume, que ainda é mantido em alguns lugares, era menos geral do que o mais expressivo usado na Igreja Romana, o que explicaremos em nosso próximo volume, o véu do crucifixo e estátuas apenas em Passiontide. Aprendemos com os cerimoniais da Idade Média que, durante a quaresma, e particularmente nas quartas e sextas, as procissões costumavam ser feitas de uma igreja para outra. Nos mosteiros, essas procissões foram feitas no claustro, e descalços. Martene. Diantaquiseciclis. Ritibus, Tom. 3. Capítulo 18. Este costume me foi sugerido pela prática de Roma, onde há uma estação para cada dia da quaresma que, por muitos séculos, começou por uma procissão até a igreja estacionária. Por fim, a igreja sempre teve o hábito de adicionar as suas orações durante a temporada da quaresma. Sua disciplina atual é que, nas férias, nas igrejas catedrais e colegiadas que não são isentas por um costume contrário, as seguintes adições devem ser feitas ao horário canônico: na segunda-feira, o escritório dos mortos; na quarta-feira, os salmos graduais; e na sexta-feira, os salmos penitenciais. Em algumas igrejas, durante a Idade Média, todo o salão era adicionado a cada semana da quaresma ao escritório habitual. Ibidem. Igual. Este texto é extraído de Liturgical Year, de autoria de Dom Prosper Gueranger.